Olá, meus irmãos, graça e paz. É um prazer estar falando com você na noite de hoje. A gente quer dar boas-vindas a todos que estão acompanhando essa live, que estão assistindo esse tempo de ministração, promovido pela Secretaria Regional de Educação da 8ª Região. E eu quero dar as boas-vindas aos pastores, aos colegas de ministério, os irmãos também das nossas igrejas que estão nos acompanhando. Com certeza a gente tem gente aí da Bahia, gente aqui do Espírito Santo, pessoal do Pará, do Amapá e também alguns colegas de outros locais do Brasil. E acredito que até fora do Brasil nós também recebemos retorno de que alguns irmãos estariam participando conosco. Qual é a proposta desse evento? Qual é a ideia da realização dessa live na noite de hoje? A gente manteve o nome Café com Teologia, porque no final do ano passado, quando a Secretaria ela preparou a sua agenda para o ano de 2020, nós pensamos em promover, durante esse ano que já está se findando, alguns encontros com a nossa liderança, alguns encontros com os pastores, com os líderes, para que nós pudéssemos pensar teologia, para que nós pudéssemos refletir um pouquinho sobre questões teológicas da nossa realidade, do nosso país, e a gente pudesse ter um tempo de convivência, um tempo de partilha, um tempo de troca de experiências, para que gerasse enriquecimento para o nosso ministério e o dia a dia que a gente enfrenta nas nossas igrejas locais. A proposta seriam eventos presenciais, dos quais a gente tiraria algumas manhãs ou até mesmo algumas noites para a volta de uma mesa, com café, como o brasileiro gosta, a gente poder desenvolver reflexões e pensamentos na área teológica. Mas, infelizmente, fomos apanhados com a pandemia, algo que mudou a nossa realidade, mudou a nossa vida, mudou um pouco a nossa forma de ser igreja, de nos comunicarmos dentro do Evangelho, e a gente tentou manter pelo menos essa live com o pastor Luiz Saião, que é um privilégio para nós termos ele conosco na noite de hoje. O primeiro contato fora feito em dezembro do ano passado. O pastor Jonathan, que está com a gente aqui, fez esse primeiro contato. Depois, em fevereiro, a gente definiu essa data de outubro, conversamos e a data de outubro ficou definida, e depois a nossa vida ela virou da forma como virou, e as famílias, as igrejas, a gente tem enfrentado essa realidade completamente nova e completamente inesperada para todos nós. E mesmo assim, pastor Saião, a gente conversou e conseguimos manter esse tempo, mas da forma online, através dessa live. Então, o nome Café com Teologia tem esse objetivo: pensarmos teologia, pensarmos no valor da teologia para a vida da igreja, pensarmos no valor da teologia para o nosso ministério, e ouvirmos homens experientes no meio evangélico, no meio teológico do Brasil, que possa agregar para nós, que possa acrescentar valor para a nossa vida. O pastor Jonathan já vai falar, mas eu quero só chamar a sua atenção. Você está olhando a tela aí, mesmo em cima aqui do pastor Jonathan, tem ali, envia suas mensagens para o WhatsApp, as suas perguntas para o WhatsApp. Porque qual é a proposta? Conforme o pastor Saião for ministrando para nós, e a gente for interagindo com aquilo que ele vai trazer para o nosso coração nessa noite, é claro que você que pensa teologia, é claro que você que vive os desafios da vida acadêmica, da vida teológica, talvez vai surgir alguma dúvida, vai surgir o desejo de colocar algum questionamento para que depois o pastor Saião possa responder. Então, esse é o nosso contato, e você vai enviar as suas dúvidas, as suas perguntas para este WhatsApp. Nós vamos fazer uma seleção e após o término da palestra vamos colocá-lo para responder algumas perguntas para nós. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Como o pastor Mateus já bem disse, para nós é uma alegria podemos participar desse Café com Teologia, mesmo em meio à pandemia, e ter a presença do pastor Saião conosco. E eu quero ler aqui um breve resumo, e nós precisamos realmente resumir, porque o histórico desse homem de Deus ele é muito longo, muitas realizações, mas vamos lá. Luiz Alberto Teixeira Saião, mais conhecido como Luiz Saião, 57 anos, é casado com Celise Elaine e pai de 5 filhos: Raquel, Israel, Débora, Daniel e Miriam.
e tem 2 netos, Davi e Rebeca. Desde 1988, Luiz Saião tem atuado em 3 ministérios distintos: pastorado batista, produção literária e ensino bíblico e teológico. É teólogo, linguista e hebraísta, com mestrado pela USP, conferencista internacional, professor da área bíblica de diversos seminários no Brasil e no exterior. É tradutor da Bíblia, NVI, Almeida 21, foi diretor do Seminário Batista do Sul do Brasil, criador de programas bíblicos na Rádio Transmundial, Rota 66, Conversando com Luiz Saião e 180 Graus, pastor da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo e autor de diversos livros. Também foi coordenador da tradução da Nova Versão Internacional da Bíblia, de 1990 a 2000, foi coordenador exegético e responsável final pela versão da Bíblia Almeida 21, pela editora Vida Nova, e supervisor exegético da versão parafraseada da Bíblia, A Mensagem, pela editora Vida. Recentemente, coordenou a Bíblia Brasileira de Estudos, da editora Agnus, lançada em 2016. O projeto produziu a primeira Bíblia de estudo feita somente por brasileiros, que interage diretamente com a realidade cultural nacional. Foi também o editor e criador dos projetos Novo Testamento Trilingue, Novo Testamento Esperança, Bíblia de Estudo Esperança e do Antigo Testamento Poliglota, que recebeu visibilidade nacional. É autor de livros como Cabeças Feitas, Bíblia do século XXI, NVI, lançou em 2012 o livro Problema do Mal no Antigo Testamento e Agora Sim, Teologia na Prática do Começo ao Fim. Também publicou em 2018 a obra Sermão do Monte, composta por um livro e 6 DVDs, pela editora Riedel. Também vale citar suas contribuições na Enciclopédia Histórico-Teológica da Vida Nova, na Bíblia NVI de Estudo e na Bíblia Thompson. Saião também tem atuado como conferencista teológico e pastoral no Brasil e no mundo. Então esse é o nosso palestrante da noite de hoje, sem sombra de dúvida, tem muito a compartilhar conosco sobre este tema, né, a importância das traduções bíblicas, e nós já vimos aqui, pelo breve histórico dele, como ele já tem desempenhado, né, desenvolvido esse trabalho aí ao longo dos anos em relação a traduções bíblicas, até mesmo aplicando dentro da cultura brasileira. Com certeza vai somar as nossas vidas cristãs, ao nosso ministério, né, nessa noite, com a experiência e com a palavra dele. Seja bem-vindo, pastor Luiz Saião, é uma grande alegria, um grande prazer tê-lo conosco. Muito boa noite, graça e paz a todos, uma grande alegria estar aqui em sintonia com todos. Ok, então vamos aí sintonizar, né, a nossa reflexão dessa noite, falando sobre a importância das traduções bíblicas, né, e como é que isso tem a ver com a nossa realidade. Em primeiro lugar, é muito importante se entender que a história da tradução da Bíblia, né, das versões da Bíblia, ela acompanha a expansão da fé bíblica, da fé cristã, desde os tempos mais antigos, né? Nem sempre isso está muito claro para a gente. Por exemplo, à medida em que os judeus estavam vivendo fora da terra de Israel, e quando eles tiveram um contato muito intenso com a cultura grega pós-Alexandre o Grande, é que nós vamos encontrar, né, a realidade muito clara de que pela primeira vez esses judeus têm um interesse de colocar a revelação divina numa outra língua. A primeira tradução bíblica da história, que é a famosa versão Septuaginta, né, no final do 3º século a.C., a tradução do Antigo Testamento, da Bíblia hebraica, para o grego a partir do hebraico e do aramaico, né? Quando o evangelho começa a ser pregado, ser proclamado e atinge outros povos, a gente já tem, né, o fato do Novo Testamento ter sido escrito em grego, mas logo nós vamos ter outros povos que falam outras línguas recebendo o evangelho.
E vai acontecer algo muito interessante na história bíblica, que em breve esse evangelho vai ser, esse evangelho vai aparecer traduzido para o siríaco, né, que é uma variante do aramaico, a famosa Peshita siríaca, vai ser traduzido para o armênio e para o copta, né, que é uma língua que vai ser falada no Egito e na Etiópia. E não demora muito tempo aí, né, quando chega no quarto século, você vai ver o Novo Testamento e a Bíblia sendo traduzidos para o latim e para o gótico, e depois a Bíblia vai chegar na língua árabe, na língua persa e também mais tarde um pouco na língua eslavônica, língua ancestral aí dos povos eslavos. Então nós vemos como quando a igreja cresce e se desenvolve, nós temos o crescimento das traduções bíblicas, né? E quando a gente chega aí na nossa trajetória histórica posterior, a famosa tradução de Jerônimo, lembre-se de que o Império Romano no Ocidente falava latim, né? O Novo Testamento está em grego, e isso vai permanecer com força no lado oriental do Império Romano, que vai se tornar aquilo que vai ser chamado depois de Império Bizantino. Mas no Ocidente vai ser, vamos dizer assim, reinar permanentemente a famosa versão da Bíblia de Jerônimo, a famosa Vulgata Latina. E essa Vulgata Latina, ela vai permanecer como a grande versão da Igreja Católica na Idade Média, a tradução, digamos, oficial que vai ser utilizada. E à medida em que há um desgaste histórico e teológico da Igreja Católica e se multiplica o interesse de ver a versão da Bíblia na língua, no vernáculo do povo, começam a surgir as primeiras possibilidades de tradução da Bíblia para as línguas modernas dos povos da Europa. Então a gente tem histórias interessantes, como histórias de William Tyndale na Inglaterra, né? A gente vai ter a famosa história do John Wycliffe também na Inglaterra. A gente vai ter até tentativas, por exemplo, o rei Dom Diniz em Portugal, aí, né, do século XIII para o XIV, vai fazer alguma tradução, por exemplo, do começo de Gênesis para o português, né? De modo que com a grande expansão, né, da Reforma Protestante, especialmente no começo do século XVI, nós vamos ver aí diversas traduções. A mais, talvez, enfatizada é a famosa tradução, né, a famosa Luthers Übersetzung, a tradução de Lutero, né, que vai marcar a reforma protestante de uma maneira muito particular e especial, né, quando Lutero publica a Bíblia em alemão, mas, paralelamente, né, nos anos subsequentes, nós vamos ter a Bíblia sendo traduzida para o inglês, né? Já tínhamos algumas versões inicialmente, mas temos a versão do King James em 1611, que é publicada, nós temos a versão traduzida para o francês, a chamada versão do rei Luís II, vamos ter a chamada Casidero del Reina em espanhol, Giovanni Diodati em italiano, e a nossa famosa versão João Ferreira de Almeida. E a versão João Ferreira de Almeida é muito interessante, porque a gente talvez não faça ideia, né? E João Ferreira de Almeida, ele é convertido sob a influência dos holandeses, né, no século XVII, ele andou lá para a antiga região onde hoje é a Indonésia, né, que na época estava sob o domínio holandês, e outro chamado também de Batávia, né, e ele ainda adolescente, isso é importante saber, né, ele se pôs a traduzir a Bíblia para o português diretamente das línguas originais, né? Havia alguma coisa, sim, no contexto católico a partir do latim, mas ele faz isso e nós vamos ver o Novo Testamento publicado em 1681. Mas uma coisa que nem todo mundo sabe, o João Ferreira de Almeida não sobreviveu para terminar a tradução do Antigo Testamento. Ele faleceu antes,
Um irmão holandês chamado Jacobus op den Akker foi o tradutor que terminou o Antigo Testamento, de modo que ainda demorou um pouco até que a Bíblia toda fosse completa, né? Em 1748 ela estava completa e ela então foi publicada aí nesse período de 1748 a 1753. Então veja só, essa Bíblia original de Almeida, nós não usamos nas nossas traduções, né? Porque alguém fala, não, eu sigo a João Ferreira de Almeida. Eu falei, peraí, não é bem a João Ferreira de Almeida. Por quê? Porque o português que era falado no século XVIII, com certeza não é o português falado hoje, né? A Bíblia passou por uma série de revisões, ainda, né, antes do final do século XVIII, depois no século XIX, depois no século XX, né? De modo que as versões assim mais antigas que a gente ainda tem e se usam, elas são aí da metade do século XX, mas muito modificadas, de modo que a gente teve uma série de versões de João Ferreira de Almeida que passaram por determinadas revisões. As mais conhecidas são a chamada versão Almeida Revista e Corrigida, né? E aí nós temos pelo menos umas 4 corrigidas mais famosas e conhecidas, né? A corrigida fiel, a corrigida antiga da década de 40, a corrigida da Sociedade Bíblica do Brasil, da Imprensa Bíblica Brasileira. Depois, aí no começo dos anos 70, surgiu o que foi chamada a versão Almeida atualizada, né? Que então faz uma revisão mais aprofundada para comunicar melhor a língua. Depois ela, uma segunda edição, pretendendo comunicar melhor, né, o que o texto bíblico está dizendo. E mais recente nós temos o que é chamado Nova Almeida Atualizada, que foi recentemente publicada pela Sociedade Bíblica do Brasil, né? Paralelamente, a Imprensa Bíblica Brasileira publicou uma versão chamada Revisada segundo os melhores textos, que foi também muito utilizada, especialmente em alguns círculos, e que depois deu origem à versão Almeida 21, que nós participamos do projeto de coordenação dessa, vamos dizer, versão mais recente de Almeida. Outras versões passaram a ser feitas em função especialmente de alguns aspectos, né? Da pesquisa bíblica mais aprofundada, de uma linguagem mais contemporânea para comunicar às pessoas de hoje, né, a realidade bíblica, e também em função da realidade de que, dependendo para que tipo de pessoa nós estamos comunicando o evangelho, um determinado tipo de linguagem é mais adequado. Então surgiram algumas no Brasil como fora do Brasil, por exemplo, em Portugal surgiram algumas versões como a Bíblia em português corrente, surgiu o livro, surgiram outras versões mais recentes, mas surgiu a Bíblia NVI, que nós tivemos a oportunidade, o privilégio de coordenar o projeto todo de tradução, né? Surgiu a Bíblia na linguagem de hoje com um trabalho de edição, de revisão completa que deu origem à nova tradução na linguagem de hoje, né? E também mais recentemente surge o que é chamado de nova versão transformadora, NVT, bem semelhante à NVI. E agora temos as chamadas versões que são mais paráfrases, de uma maneira que não é bem um texto que reflete a literalidade do original, que são, por exemplo, a Bíblia Viva, né, o livro em Portugal e também a versão A Mensagem. Então, nós temos aí um histórico que envolve a questão da tradução da Bíblia, né, e aquilo que acontece nesse cenário, não só em português no Brasil, mas no mundo todo. Aí a gente pergunta, né, mas por que e como é que isso funciona? Veja bem, um projeto de tradução bíblica é um projeto muito desafiante, um projeto bem difícil. Por quê? Porque você pode imaginar, né? A tradução envolve conhecimento histórico,
conhecimento arqueológico, conhecimento geográfico, conhecimento de línguas originais, de hebraico, aramaico, grego, conhecimento teológico, tanto no âmbito bíblico como sistemático, conhecimento do meio religioso que vai receber essa tradução, e também o conhecimento da língua receptora, inclusive do ponto de vista não só da exatidão da comunicação, como também do ponto de vista estilístico. Por isso, os projetos de tradução da Bíblia mais recente, eles sempre são feitos por meio de uma comissão, quer dizer, um grupo de estudiosos. Na NVI, por exemplo, nós tínhamos estudiosos do Brasil, estudiosos dos Estados Unidos e estudiosos europeus, né, todos trabalhando juntos para poder chegar a um texto mais adequado a partir do sentido no original. E até porque também não só nós temos que ter pessoas que têm esse perfil, essa capacidade, esse histórico, mas também é necessário que essas pessoas também tenham acesso, né, aos materiais acadêmicos mais adequados do ponto de vista exegético, do ponto de vista de tradução do texto. Então, todo esse material é disponibilizado, e hoje, graças às ferramentas que a gente tem, né, digitais, isso realmente é um progresso significativo e valioso. Então, pensando nisso, a gente observa o que realmente tem acontecido no eixo da tradução da Bíblia, né? E aí a gente vai levantar as perguntas. Por que que surgem as novas versões? Por que que isso é necessário? O que que acontece? E aí nós vamos caminhar para o entendimento disso. A primeira razão por que isso acontece é por causa do avanço na área da arqueologia. Veja, não é que a Bíblia mudou. Não é que o texto bíblico agora passou a ter um significado diferente. Essa não é a questão. A questão envolve as pesquisas feitas pelas escavações de arqueólogos do mundo todo, que descobrem novos lugares, que entendem melhor certas situações, que têm informações específicas que nos ajudam a entender a realidade do mundo antigo da época da Bíblia. Por exemplo, o pessoal dos estudos bíblicos descobriu, né, línguas como o garítico, como o acadiano, que são línguas parentes do hebraico antigo. E essas descobertas da literatura deles, de uma série de elementos que têm paralelos com a Bíblia, trouxe muita informação que a gente não tinha antes, né? Lembrando que João Ferreira de Almeida, no século XVII, era apenas um rapaz, adolescente, né, com um conhecimento muito limitado das línguas originais e que, vamos assim dizer, trabalhava sozinho. Agora você tem o quê? Um grupo de especialistas que trabalha em conjunto com uma série de ferramentas à disposição para o entendimento do texto bíblico. Então, a arqueologia fez com que a gente tivesse que revisitar uma série de textos para entender, de fato, o significado da Bíblia no original. Esses avanços da arqueologia também são avanços na área histórica, porque o pessoal descobriu muita coisa no Egito, descobriu muita coisa na terra de Israel. Só para vocês terem uma ideia, só o Museu de Israel, que é um museu especializado em arqueologia, ele tem, a maior parte das coisas ligadas ao mundo da Bíblia ali, tem 500 mil de peças. Imagina só, os manuscritos do Mar Morto foram encontrados só aí na segunda metade do século XX. Então, todo o trabalho de pesquisa, de entendimento, hoje nos dá uma compreensão de história aprofundada que a gente não tinha antes, né? Por exemplo, toda a literatura do Antigo Oriente Próximo só foi possível ser entendida depois de um homem chamado François Champollion, né, que conseguiu decifrar a escrita egípcia hieroglífica antiga, e também o Rochedo de Berringston, que é decifrado na Mesopotâmia e ajuda a entender a chamada a escrita cuneiforme, né? Então, a arqueologia, a história e também, olha só, o desenvolvimento da
chamada linguística. O que as pessoas pensam, por exemplo, quando alguém vai fazer uma tradução da Bíblia? Aqui a pessoa vai pegar as palavras lá, tá uma palavra no hebraico, põe uma palavra em português, uma palavra no hebraico, uma palavra em português, uma no grego, em português. Mas uma língua não funciona assim. A língua não é só pegar uma palavra lá e colocar ela aqui. A língua ela é totalmente diferente. Ela tem uma outra organização. Por exemplo, no hebraico antigo não existe verbo ser no presente do indicativo. Não se usa. Como é que tem na nossa Bíblia? Como é que o pessoal inclui isso? Por que razão? Como é que funciona? A ordem é diferente, né? Então, antigamente, quando se pensava numa tradução, a ideia era tentar colocar uma palavra atrás da outra, mas você sabe muito bem, né, se você já estudou inglês, ou espanhol, ou francês, ou uma outra língua, você vai ver que isso nem sempre funciona, né? E o desenvolvimento da linguística, né, especialmente depois de um estudioso suíço que ficou famoso, chamado Ferdinand de Saussure, nos ajudou a entender cada vez mais tudo que tem a ver com a linguística, com o sentido das palavras, que é chamado a semântica, o estudo da maneira como se organiza as frases e as orações, que é o estudo da sintaxe, né? E também as peculiaridades das línguas que ajudam muito a entender a ciência da tradutologia, como é que a gente traduz adequadamente uma expressão de uma língua para outra, sendo que a outra língua não tem nada a ver com a língua original de onde foi traduzido. Além do aspecto que envolve a arqueologia, além daquilo que tem a ver com as descobertas históricas e com o desenvolvimento da linguística, algumas coisas muito claras ajudam a gente a entender por que novas versões são feitas, não por causa do original, mas por causa da língua que é dia. A gente não percebe, mas o português de 2020 não é igual ao português de 1980. Não é exatamente igual ao de 1940, tem bastante mudança. A língua portuguesa, como as línguas que estão sendo faladas no mundo, elas são dinâmicas. As palavras mudam de sentido, né? Por exemplo, a palavra embarcar originalmente quer dizer entrar no barco, né? Mas depois essa palavra passa a ser usada em outros sentidos. Você vai para o aeroporto e lá tem um setor de embarque, mas não tem nenhum barco para você entrar. As palavras vão mudando de significado, elas vão tendo novos usos, e quando você vai traduzir, né, há muitos anos atrás a gente dizia em português vossa mercê, vós me cê, né, e depois vai dizer você, e hoje nem isso não fala mais, fala só C, né, você vai, né, e às vezes até escreve só a letra C, como muita gente tem feito aí às vezes no WhatsApp, né. Então, diante desse cenário, a gente precisa entender tudo o que está envolvido na tradução bíblica, como isso é importante. E aí, a gente chega numa próxima pergunta muito valiosa e importante, é de onde se traduz a Bíblia? Como é que o texto bíblico chegou a nós? Como é que esse texto chegou para que a gente pudesse ter a Bíblia nas nossas mãos? Então vamos lá. Nós temos no Antigo Testamento, que quase todo escrito em hebraico, com um pequeno trecho lá de Daniel, capítulo 2, verso 4 até o final do 7, e também capítulo parcialmente 4, depois 5 e 6, uma parte de Esdras, em aramaico. Nós temos aí um texto famoso que é chamado texto massorético. O que é um texto massorético? Texto que foi guardado e copiado, preservado pela tradição judaica. A Massorá é a tradição. Esse texto massorético tem dois, vamos dizer, manuscritos muito famosos, né? Um deles é chamado manuscrito, ou códice, né, o texto completo de São Petersburgo, né, a cidade famosa que fica na Rússia. E o outro é chamado Códice de Alepo. E existem outros manuscritos que acompanham essa tradição quando os escribas judeus
para preservar a Bíblia, faziam cópias, e nessas cópias eles desenvolveram um sistema de vocalização e de marcação desse texto, com diversos sinais que têm uma variedade de sentidos e de significação. E esse texto é o texto padrão, que é a base da tradução de todas as Bíblias que existem no mundo. Os estudiosos da Alemanha, especialmente a partir dos estudos de um homem chamado Rudolf Kittel, e depois tivemos também Wilhelm Rudolf Karl Elliger, que deram origem a um texto, a um trabalho chamado Bíblia Hebraica Stuttgartensia. Eles não só organizaram esse texto maçorético, como fizeram uma série de notas detalhadas, que são notas do aparato crítico, que ajuda as pessoas a lidarem com esse texto. E como é que as pessoas lidam com esse texto? Esse texto hebraico padrão, ele é comparado com a versão grega do Antigo Testamento, a Septuaginta, comparado com as antigas traduções que os judeus fizeram para o aramaico, chamados Targums ou Targumim, comparado com um texto importante antigo dos samaritanos, que era chamado Pentateuco Samaritano, e depois, mais tarde, com a descoberta famosa dos manuscritos do Mar Morto, onde foram achados quase todos os textos do Antigo Testamento, então os estudiosos comparam e observam se tem algum detalhe, alguma diferença, alguma coisa que a gente precisa prestar atenção para ter um texto mais próximo possível do texto original. Todas as Bíblias usam esse texto como a base para suas traduções. No caso do Novo Testamento, como é que a coisa caminhou? Você sabe que antigamente se usava o papiro, que é uma planta que cresce principalmente ali nas regiões mais férteis do Egito, e que era usado como uma espécie assim de ancestral do papel, onde eram escritas muitas coisas. Só que o papiro, como é uma planta, ele é muito frágil, ele não preserva-se com facilidade. De tal modo que depois, ainda um pouco antes da época de Cristo, começou-se a usar o pergaminho feito de couro de animal, principalmente de cabra e de ovelha. Isso se originou e se divulgou a partir da cidade de Pérgamo, por isso que chama pergaminho. E aí então começaram a se copiar e muitas coisas foram preservadas nesses pergaminhos, inclusive os famosos pergaminhos do Mar Morto. O que acontece quando o Novo Testamento começa a se espalhar pelo mundo, não só na sua formação, nas cartas de Paulo, nos evangelhos que são enviados às igrejas, começa-se a fazer muitas cópias, e essas cópias são espalhadas, e nós temos uma quantidade significativa de papiros antigos, papiros muito antigos, como o papiro John Rylands, o papiro P52, o P46, tem umas centenas deles aí que são utilizados desde papiro do século II, indo até também um pouco mais para frente, até o século IV. E além deles, nós temos o que a gente chama de Bíblias completas escritas em couro, esses pergaminhos, que são muito importantes. Então, como é que ficou essa história? Quando aconteceu a reforma, quando começa a haver um interesse maior da Bíblia no ambiente europeu, na cristandade, quando a imprensa é inventada, nesse ambiente, nesse período, um homem chamado Erasmo de Roterdã pegou os manuscritos disponíveis na sua época e fez um trabalho de comparação e lançou o que foi chamado de um Novo Testamento grego. Esse Novo Testamento foi chamado também de textos receptos, baseado numa série de manuscritos que tinham vindo da tradição bizantina, e serviu de base para as primeiras traduções. Depois houve uma série de outros manuscritos que não tinham sido tão estudados detalhadamente, que vieram
a fazer parte de um estudo daquilo que chegou a ser chamado do texto majoritário, que seria, vamos dizer, esse texto receptus mais amplo, mais completo. Mas mais recentemente, especialmente no século XIX, outros textos foram encontrados e estudados e muito antigos. Entre eles, um famoso texto completo do Novo Testamento chamado Manuscrito Alexandrino, né? O manuscrito que estava na Biblioteca do Vaticano, e outro chamado Sinaítico. Juntamente com os outros papiros encontrados, os estudiosos analisaram e deram origem ao que a gente chama de um texto mais detalhado e mais respeitado na academia e que foi utilizado como base nas versões mais recentes. Por isso você ouviu falar que tem gente que fala, não, tem uma diferença aqui nesse Novo Testamento, na Bíblia aqui para outra, e na verdade a diferença ela é muito pequena. Ela é muito limitada, ela não tem assim um impacto significativo e necessariamente prejudicial. É uma coisa, assim, o Novo Testamento de fato é extremamente bem preservado, como a gente vai descobrir quando a gente estuda no detalhe, né? E aí, o que é que acontece, né, que é tão importante quando a gente trabalha as questões que envolvem o entendimento da Bíblia adequadamente. Então eu vou passar nesse momento a falar de algumas questões de ordem assim prática, né? Por que que as versões mais recentes fizeram algumas mudanças e qual é o sentido dessas mudanças em relação às versões mais antigas? Por exemplo, a maneira de organizar as palavras no texto, né, que a gente chama de reorganização sintática. O que acontece? Nós temos alguns textos da Bíblia que são assim, a gente lê, né, e demora para entender, tem que ler de novo, porque a frase está dando. E falou então o Senhor Deus para Abraão, porque essa é a ordem das palavras no hebraico antigo. Mas no português não fica bom. Então essa reorganização sintática acontece por quê? Porque a gente precisa colocar as palavras na ordem da língua receptora. Português, a gente tem uma ordem que é sujeito, verbo e objeto, né? Ou seja, João comeu o bolo, né? A gente entende a frase assim, ao contrário. Então, toda vez que você lê aquelas frases invertidas, quem está acostumado com o evangeliquez, com ambiente assim, mais, vamos dizer, religioso, tradicional, até que consegue acompanhar mais ou menos. Mas quem vem de fora acha estranho, porque tudo é tão diferente assim, né? Então, as versões como a NVI, né, como Nova Tradução da Linguagem de hoje, NVT, elas tentam organizar o texto de uma maneira mais acessível para a compreensão. A outra coisa interessante, você pega uma Bíblia muito antiga, você vai ver que às vezes você não consegue achar vírgula, 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 a coisa vai indo de tal maneira que a gente não sabe onde é que a coisa vai acabar. Nas versões mais recentes, para que a gente consiga dar aquela parada para respirar, né? Muitas vezes o texto é melhor dividido, é melhor organizado, de modo que a gente consiga, por exemplo, Efésios 1, de 3 a 14, no texto grego que nós temos, não tem ponto final. As versões mais recentes dividem isso de modo que você divide em parágrafos, em períodos menores, para permitir a compreensão, senão a pessoa se atrapalha no entendimento do texto bíblico. A outra questão tão importante para as traduções e as versões bíblicas, tanto em português como nas outras línguas, é que uma série de palavras na língua original, elas têm significado um pouquinho diferente dependendo do texto onde elas aparecem. E nas versões antigas não havia uma preocupação de dizer isso. Quer ver um caso interessante? Você vai ver o José, né?
e recebe os irmãos lá no Egito, conforme a gente vai ver lá no final do livro de Gênesis. E quando ele está lá no Egito, diz o texto lá que ele e os seus irmãos foram almoçar na casa do faraó. Como assim na casa do faraó? A casa do faraó é o palácio do faraó. O faraó não tem exatamente uma casa, né? Isso quer dizer que a palavra casa, por exemplo, no hebraico e no grego também, ela tem sentido diferente dependendo do texto onde ela aparece. Às vezes, casa, por exemplo, é família. Crê no Senhor Jesus, tu e a tua casa. Não é a parede que vai, né? É a família. Às vezes, a casa representa a casa de Salomão, a casa do faraó, é o palácio. Às vezes a casa é a dinastia, né? Deus prometeu abençoar a casa de Davi. O telhado ou a parede? Não, não. A dinastia, o rei, os reis descendentes. Às vezes a casa diz respeito à nação. Às vezes a casa está dizendo não, porque eles então foram à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que casa do Senhor? O templo de Jerusalém. E às vezes a casa é uma construção, mesma casa. Então, o que uma versão mais bem trabalhada faz? Ela traduz a palavra bait no hebraico, ou a palavra oikos no grego, de maneira específica, dependendo de onde o termo é encontrado. Por exemplo, o verbo conhecer, né? Gnosko em grego, né? Ou o verbo yadá em hebraico, né? Você viu lá em Gênesis 4, verso 1, né? Está dizendo que Adão conheceu Eva, sua mulher, ela engravidou. Imagina uma pessoa que nunca leu a Bíblia, vai falar, caramba, o sujeito conheceu a mulher, ela já engravidou, como foi isso, né? E não entende. Gênesis 19, tá, aquele pessoal lá de Sodoma falou, traga os visitantes aqui para fora porque nós queremos conhecê-los. Ah, muito prazer, né? Não, conhecer aí tem outro sentido, né? Conhecer pode significar obedecer, conhecer pode significar intimidade, conhecer pode significar ter informação a respeito, né? Então, as traduções são feitas com o entendimento que a gente chama semântico, de significado adequado. A palavra pai, por exemplo, a gente se atrapalha, vai ler a Bíblia e fala, nossa, o cara tem vários pais aqui, como assim, né? Porque pai pode significar antepassado, pode significar pai, pode significar avô, pode significar fundador, né, pode significar iniciador de alguma coisa. Então a palavra tem sentido diferente. Terra, né? O que é terra? Depende, às vezes é o país, a terra de Israel. Às vezes terra é o solo, propriamente, é o chão, né? Às vezes terra é aquela região, às vezes terra é o planeta Terra. Então, por causa desses aspectos que a gente chama o significado exato da palavra num contexto específico, as traduções, as versões mais recentes trazem informação mais correta sobre o assunto. Não sei se você já parou, por exemplo, eu estava lendo sobre a história de como é que foi feita a New International Version em inglês. Por que ela foi feita? Porque uma pessoa escreveu para a sociedade bíblica naquela época mais antiga, lá pela década de 60, que ele estava querendo evangelizar, né, as pessoas do seu contato pessoal. E ele entregou uma Bíblia antiga. Quando a pessoa leu, a pessoa começou a rir, porque a Bíblia que ele tinha era de 1611. E a pessoa diz, não estou entendendo nada. Ele falou, puxa vida, como é que a gente não tem uma Bíblia adequada para isso? E aí ele escreveu para a Sociedade Bíblica que eles iniciaram um projeto para fazer uma tradução de pessoas crentes, evangélicas, que acreditavam na Bíblia, que eram estudiosos, e deu origem então ao projeto que se tornou uma das versões mais utilizadas no mundo de fala inglesa, né? E a gente não para perceber isso, mas em algumas versões mais antigas, a gente tem cada termo que ninguém entende. Quer ver um exemplo? Ó, a gente tem algumas versões que falam da palavra vitupério. Se você falar aí hoje na rua, ninguém sabe, vai achar que é o senhor vitupério que mora em algum lugar, né? Outros usam a palavra vilipêndio, muito pouco conhecida.
propinco, concupiscência, chocarrice, né? Que o pessoal confunde inclusive com cachorrice, né? Alígera, obreia, coscorão, caçoula, charneca, enxúndia, impudicícia. Essas palavras, elas foram utilizadas há 80, 100 anos atrás e elas não se usam mais. Então, quem usa por uma versão corrigida antiga vai encontrar essas palavras lá. Mas quase ninguém mais nos dias de hoje usa ou entende isso direito. Por isso, essas palavras precisam serem traduzidas da melhor maneira. Tem palavras, por exemplo, que antigamente tinham sentido e mudou. Por exemplo, a palavra jornaleiro. Jornaleiro antigamente queria dizer diarista. Hoje, jornaleiro é quem vende jornal, né? Você foi ali no jornaleiro, na banca, né? E às vezes você tem, né? Lembra lá do filho pródigo, quando ele fala: quantos jornaleiros do meu pai têm pão em abundância, né? Como assim o pai tinha jornaleiro naquele tempo, né? A palavra vagabundo, Caim saiu pela terra, vagabundo, né? Mas vagabundo quer dizer andarilho, peregrino. Vagabundo hoje, às vezes, é até mesmo um xingamento. Não tem esse sentido, né? Fazenda na Bíblia, nas versões antigas, não quer dizer fazenda, sítio, ou, né, uma propriedade, uma chácara de alguém. Quer dizer uma palavra geral para bens, né? Buzina, que a pessoa, olha, vai tocar e a buzina em Sião. Buzina é a trombeta, é o chofar, nada parecido com uma buzina que a gente entenderia hoje. Então, palavras antigas que precisam mudar, né, a tradução, porque são termos que mudaram de sentido. E algumas versões antigas, inclusive, você, prestando atenção, você nem entende. Por exemplo, em 1 Timóteo 5,3, tem uma expressão interessante que diz lá, literalmente assim: honre as viúvas que são de fato viúvas. Ué, como assim? Tem viúva que não, que é falsa, que apresenta lá que ela é viúva e não é? O sentido desse de fato quer dizer as viúvas realmente necessitadas, né, para a gente de fato ajudar quem estava precisando, né? A gente não percebe, mas algumas versões antigas, por exemplo, elas dizem coisas que na verdade não pode acontecer. Quer ver um exemplo interessante? Em 2 Reis 4:21, do jeito que está literalmente na sequência do hebraico, a história do Eliseu, e diz que o profeta fechou a porta e saiu. A pergunta é como? Ele pulou a janela? Abriu o telhado para sair por lá? O texto está dessa forma por razões literárias, mas é claro que ele saiu e fechou a porta. Não, ele fechou a porta e saiu. Então, o texto tem que ser organizado direitinho. A palavra hebraica para barba é a palavra zaken, né, também significa queixo. Em Levítico 13:29 está escrito em algumas versões antigas que uma mulher lepra na barba. Mas como assim? Não é uma tradução muito clara, né? Nesse caso, o homem ou a mulher que tiver lepra, ou doença contagiosa no queixo, é o sentido mais exato. Em algumas versões antigas, o primeiro sentido da palavra barba, deixaram barba lá, mas não é o sentido adequado. E a gente tem que ser sincero e reconhecer que algumas versões mais antigas usavam termos que não estavam, vamos dizer, bem colocados na tradução. Por exemplo, o uso da palavra chifre em hebraico, né? O que é chifre em hebraico? Chifre significa sinal de poder e força. Por quê? Porque animais fortes, quando brigam, eles têm chifres, galhos, né, e lutam uns com os outros, né? Então, chifre tem esse sentido. Aí você vai ler, por exemplo, Lucas capítulo 1, você vai ver lá: o Senhor levantou o meu chifre. Mas em português, chifre está associado com outros significados, né? E não vai dar muito certo, né? Você dizer isso por aí: olha, o meu chifre Deus abençoou muito, né? Porque não é o caso, né? Tem lugares onde a palavra fezes aparece em versões antigas, por exemplo, em Jeremias 48:11, né?
E lá o sentido tem a ver com o que é chamado a borra, o resíduo, né, do vinho. Né? Moabe esteve descansando sobre o vinho. Claro que esse sentido é inadequado, mas algumas versões antigas deixaram assim. Né? A palavra obrar, né, o sujeito está obrando, né, isso pode ter sentidos inadequados. O uso de termos como saco, né, que na verdade é um pano de saco, e às vezes a maneira como o texto é traduzido é indevido, como aparece, por exemplo, no Salmo 30, versículo 11. E é importante destacar também que algumas versões muito contemporâneas, que às vezes querem trazer o texto de uma maneira assim, como se ele fosse escrito hoje, elas às vezes passam do ponto, né? Então tem Bíblias que está escrito lá cerveja, piano, fala-se em dinheiro, como se no mundo antigo tivesse dinheiro como hoje. Na verdade, só depois do período persa que surgem as primeiras moedas, né? E não tem dinheiro em nota, né? E algumas versões antigas, por exemplo, no Salmo 22, em vez de falar do boi selvagem, falou do unicórnio. Mas o unicórnio não existe, é um animal lendário. E essas coisas todas são corrigidas nas versões que são mais bem trabalhadas, né? Uma das questões fundamentais, quando a gente traduz a Bíblia, a pergunta é, essa tradução ela é boa mesmo? Ela segue mais o original ou não? O que é que a gente pode dizer sobre isso? Veja lá, quando você tem uma tradução literal, dependendo de que língua para outra língua você faz, dá para você entender mais ou menos. Se você traduz literalmente do espanhol para o português, vai dar para entender bem muita coisa. Mas se você traduzir tudo literal do alemão para o português, ixi, aí já vai complicar tudo. Hoje quero eu um azul carro comprar. Ninguém entende direito. Essa é a ordem de uma frase em alemão, mas em português não dá certo. Então o que acontece? A pergunta é, a gente traduz a Bíblia de uma maneira bem mais literal ou de uma maneira em que, em vez de preservar o literal, preserva o significado adequado? Quer ver como isso é sério? Quando você pega Tiago, capítulo 1, verso 2, você lê no grego, o que está escrito lá? Está assim, ó, literal. Toda alegria contai, irmãos meus, quando em tentações cairdes em diversas. Uma frase quase incompreensível. De novo, hein? Toda alegria contai, irmãos meus, quando em tentações cairdes em diversas. Isso é o literal. Ah, não, porque aquela Bíblia ali que eu tenho é literal. Imagina, nem de perto. E o hebraico é mais complicado ainda. Então, uma versão mais tradicional, na hora de traduzir, fez o quê? Meus irmãos têm de grande gozo quando cairdes em várias tentações. Não, mas peraí. Como assim tenham grande gozo ou grande alegria quando cairdes em tentações? É que a palavra perasmos do grego pode ser tentação ou pode ser provação. Nesse caso, é claro que não é tentação. Por isso, a tradução menos literal, mais correta a partir do sentido do original é, meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. Está vendo só? Nem sempre o literal é correto. Você pode ter uma tradução literal enganosa, que não traz o significado pretendido pelo autor. Como é que a gente deve saber isso? Depende. Tem textos que devem ser traduzidos literalmente. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Não tem que inventar muita coisa. O pessoal vai entender o que significa isso. Jesus disse, eu sou o pão da vida. Dá para entender. Mas tem texto que não dá. Tem texto que a coisa fica confusa. Né? Quando Sara está lá diante de Abraão e surge toda aquela confusão lá com Abimeleque em Gênesis 20, o texto diz literalmente assim, né? Que o Abimeleque vira para ela e fala que isso sirva como um véu entre os teus olhos. Uau, o que quer dizer isso? Quer dizer que isso sirva para reparar a sua honra. Quer dizer, aquela linguagem figurada não tem como ser compreendida em português.
Em 2 Reis 14, fala de uns homens lá que são descritos assim, aqueles que urinam na parede. O que é isso? É uma maneira de descrever aqueles que são do sexo masculino. Então, tem elementos específicos da língua original que precisam ser traduzidos adequadamente para a gente entender de fato o que está acontecendo. Às vezes, a língua original é tão diferente, tão mais rica, que não dá para traduzir tudo. Tem coisas assim que não tem uma palavra em português. Até, por exemplo, uma palavra tão comum na Bíblia, chesed, palavra que quer dizer o amor de Deus, a misericórdia, a fidelidade. Né? O Salmo fala que rasdou leolam, que a sua misericórdia dura para sempre. Chesed quer dizer o quê? Quer dizer, olha que coisa só, quer dizer misericórdia, quer dizer lealdade e fidelidade. É o amor fiel e inabalável de Deus. Mas qual a palavra em português que quer dizer amor profundo e fidelidade ao mesmo tempo? Não tem. Então tem que colocar amor fiel, né, amor leal, misericórdia inabalável. É difícil, né? Olha, por exemplo, o Evangelho de João, no capítulo 3. Jesus fala para Nicodemos que é necessário nascer de novo. A palavra anothen, no grego, quer dizer de novo, mas também quer dizer do alto, de cima. Como é que eu vou colocar em português uma palavra que quer dizer nascer de novo e nascer de cima, nascer do alto? Então, o que se faz numa versão bem trabalhada é colocar uma nota de rodapé, uma nota explicativa que apresenta detalhes mais adequados para o entendimento da Bíblia adequadamente. Outra coisa importante e interessante é quando a gente faz um estudo mais aprofundado das línguas originais, a gente não estuda só o significado das palavras, mas a maneira como se constrói ali e as orações. E quando você descobre isso, você tem do que alô, opa, a gente tem então uma conexão mais aprofundada do significado correto do texto. Então, por exemplo, né, você vai ter um texto, por exemplo, de Tessalonicenses, capítulo 1 Tessalonicenses, que diz literalmente, né, lembramos ali o texto, né, do trabalho do amor de vocês, né, do trabalho da fé e do esforço do amor. Quando você vai fazer a interpretação, a leitura desse genitivo, o sentido é que nós lembramos que vocês têm o trabalho que resulta da fé, o esforço motivado pelo amor e a perseverança que vem da esperança. Quer dizer que esse D, né, que tem vários sentidos, ele é mais claramente traduzido para o melhor entendimento do que está escrito, né? Isso acontece também com alguns verbos, que a gente também traduz, né, de uma maneira a especificar, né, qual é o melhor sentido do verbo naquele contexto específico. Quando a gente entende tudo isso, a gente pode ver, por exemplo, eu queria terminar essa primeira parte aqui, né, abrindo uma possibilidade da gente ouvir, por exemplo, a leitura do Salmo 15, né, e aí a gente conhece, né, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Desculpa, esse é o Salmo 23, né, e o Salmo 15 a gente conhece, Senhor, quem habitará no teu santuário. Depois eu posso fazer algumas observações no Salmo 23 também, né. Então, o Salmo 15, por exemplo, diz: Senhor, quem habitará no teu santuário? Uma referência ao templo de Jerusalém. Quem poderá morar no teu santo monte? Tá vendo? Eu posso traduzir quem habitará no teu santo monte, quem morará ou quem poderá morar.
porque o sentido é esse. Não é quem vai morar no futuro amanhã, é quem tem condições de ser aceito nas moradas do Altíssimo. Quem é? Aquele que é íntegro em sua conduta. Olha que tradução boa, né? Aquele que é reto, não, íntegro na sua conduta. Não que é reto no seu caminho, não é o cara que não faz curva, né? E não dobra a esquina. E pratica o que é justo, que de coração fala a verdade, que não usa a língua para difamar, que nenhum mal faz ao seu semelhante e que não lança calúnia contra o próximo, que rejeita quem merece desprezo, né? Tradução antiga que diz aquele perante quem o réprobo é desprezado, quase incompreensível, mas honra os que temem ao Senhor, que mantém a sua palavra mesmo quando sai prejudicado, que não empresta o seu dinheiro visando um lucro. Tradução antiga que fala que não empresta o seu dinheiro com usura. Difícil alguém entender bem isso. E não aceita peita contra o inocente, a versão antiga, que não aceita suborno contra o inocente. Quem assim procede nunca será abalado. Salmo 23, a gente conhece, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Uma tradução mais específica diz, de nada eu terei falta. Lo echsar, diz o hebraico, né? Ele me faz deitar em pastos verdejantes, ele guia-me a águas tranquilas, ele refrigera a minha alma. Mas está falando da ovelha? O que é refrigera a alma? Que é restaura minhas forças, renova o meu vigor. Ele guia-me pelas veredas da justiça. Que veredas da justiça? Os caminhos certos, não os caminhos que vão me perder. Não são que é a ovelha que está sendo considerada aqui. E por amor do seu nome, por amor da sua reputação. Não é bem ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, como se fosse uma mera possibilidade distante. Não. Quando eu tiver que andar, quando eu enfrentar esse vale, que vale é esse? É o vale geográfico da terra de Israel. Um vale de sombras e que traz perigo de morte. Um vale escuro em que a ovelha pode morrer. Eu não vou temer mal algum. Que mal? Perigo, ameaça. Porque tu estás comigo, Atá e Madi, diz o hebraico, tua vara e o teu cajado me consolam? Não exatamente, me protegem, me tranquilizam, porque é o pastor cuidando. Aí o texto muda para a figura de um anfitrião que recebe a pessoa. O que Deus faz? Ele prepara uma mesa para mim diante dos meus inimigos. Quer dizer, para mostrar para quem quer me destruir que Deus está cuidando de mim. Ele unge a minha cabeça com óleo, mas por quê? Porque precisa de um tratamento para a cabeça? Porque o óleo é para melhorar o cabelo? Ou porque o sujeito pegou piolho? Ou porque é para curar algum mal? Não. Ungir a cabeça com óleo é tratar alguém com honra, de maneira especial. Então, tu me honras, tu me recebes de maneira com deferência, derramando óleo sobre a minha cabeça e fazendo transbordar, e cálice transbordar é sentido de alegria. Aí ele diz bondade e misericórdia, né? Com certeza irão me seguir, ou melhor até, perseguir, virão com certeza atrás de mim todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor, eu vou para o templo enquanto eu viver, porque ele vai adorar a Deus em função de tudo que Deus fez na sua vida. Aí a gente entende, né, todo o aspecto linguístico, por que as versões contemporâneas mudam algumas coisas para melhorar o foco, para deixar claro, para que o sentido pretendido pelo autor no original seja de fato compreendido e adequado. E o trabalho que a gente faz aqui, né, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, vai precisar ser refeito para comunicar a verdade de Deus para as novas gerações. Ok? Então, diante disso, eu encerro aqui a minha exposição, falando sobre as versões da Bíblia, né, para a nossa realidade, e abro então agora a palavra para a nossa coordenação para eventuais perguntas, dúvidas e questões que nós tenhamos aí nesse momento de interação. Pastor, muito obrigado, em primeiro lugar, por esse tempo. O pastor pôde tirar para ministrar aí para a gente. O pastor falou mais ou menos 1 hora, e parece que o tempo nem passou,
porque foi muito bom, a gente foi bastante edificado, os comentários aqui que nós fomos acompanhando pelo pessoal, todo mundo agradecendo e muito feliz por ter esse tempo com o senhor. E aí a gente vai jogar para o senhor algumas perguntas e pedimos aí que o senhor nos ajude nesse sentido. O pastor Jonathan vai fazer a primeira pergunta e aí nós vamos fazer esse bate-bola. Antes de fazer a pergunta, a gente quer registrar aqui a presença, né, de muitas pessoas conosco, muitos pastores, muitas igrejas aqui da região. A gente não vai conseguir citar todos, né, mas o nosso Bispo Rames, pastor Ronaldo Cabreira, que é o nosso secretário-geral de Educação Cristã, lá direto de Caraguá. Temos pessoas da Austrália conosco, Cláudio Abrão. Temos pessoas de Portugal conosco, de Amapá, do Pará. Temos o pastor Matheus Coelho, que está também junto conosco, lá de Campo Grande, Mato Grosso. Então, é muito bom ter vocês aqui conosco. Pastor, uma das primeiras perguntas aqui que surgiu, já desde o início da palestra, e talvez seja sempre a preocupação, né, tanto dos pastores quanto dos cristãos em geral. Qual seria a melhor tradução, né, a tradução que o senhor indicaria hoje para uma melhor compreensão do texto bíblico? Olha, eu sou um pouco suspeito para responder, porque eu estou envolvido, né, diretamente na tradução. A versão que eu uso, que eu considero mais adequada para refletir o original no seu sentido, é a NVI, nova versão internacional, mais usada. Existem outras versões boas também, que são respeitáveis, né, e vale a pena. A gente tem a Almeida 21, tem a nova Almeida atualizada, e agora saiu a NVT, são versões boas, né, mas eu ainda acho que a NVI está mais devidamente encaminhada. Ok, pastor. Ótimo. Sim. Ouvimos, pastor. Muito obrigado. Pastor, uma outra pergunta que normalmente é feito, né, e que chegou aqui para nós também, é que quando nós vemos as novas versões, que às vezes muda alguns textos que são até clássicos, algumas pessoas mais tradicionais, vamos assim dizer, costumam então achar que essas novas traduções elas estão, de certa forma, mudando o texto original. Ótimo, pastor. Paramos na pergunta sobre as novas traduções estarem, então, melhorando o texto bíblico. Uhum. Então, o que acontece? Aí a gente precisa ver. Não quer dizer que toda nova tradução, de fato, esteja acertando em tudo quanto é texto que aparece diferente. Pode haver problemas. A gente precisa ter a responsabilidade de olhar e de estudar e ver direitinho, né? Mas em alguns casos, também a gente é preciso dizer isso, às vezes você tem um texto tradicional, entendido de uma maneira, mas não está entendido corretamente. Talvez um dos casos mais assim famosos, né, que a gente pode mencionar, é aquele famoso caso do Salmo 116:15, que diz, né, preciosa é à vista do Senhor a morte dos seus santos, que as pessoas gostam de usar em funeral, né? É bonito, é muito, vamos dizer assim, até desejável, mas o sentido do original não é esse. Se você ler o Salmo com atenção, você vai ver que o salmista está agradecendo a Deus porque ele não morreu, porque Deus o livrou da morte. E o que quer dizer o texto? Quer dizer que é precioso ao Senhor a vida da pessoa, de modo que Deus considera, né, a morte dos seus santos uma coisa muito cara. A palavra hebraica yakar quer dizer que é custosa, quer dizer que não passa em branco a morte de um fiel de Deus. Isso para ele tem valor, tem peso. E ainda que seja usado assim, né, num sentido de conforto de funeral, o texto originalmente não quer dizer isso. Aí a gente tem que ter a honestidade de dizer, olha, se eu quero comunicar a palavra de Deus, eu preciso... Então é o seguinte, às vezes uma tradução antiga, ela parece melhor, mas nem sempre ela está correta.
Não quer dizer que toda a versão moderna está correta, mas, por exemplo, como eu mencionei, né, a frase lá do Salmo 106, verso 15, né? Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. O sentido do texto não é o que as pessoas compreendem, né? Não é uma palavra de consolo para uma situação de luto, né? Na verdade, o sentido ali é que a morte de um fiel diante de Deus, ela não passa em branco, ela é preciosa no sentido de ser uma coisa muito cara. Tanto é que no Salmo ele agradece por não ter morrido, né? Então, às vezes, uma tradução é diferente, mas ela é mais adequada, é mais correta. Por exemplo, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. O hebraico diz lo echsar, faz mais sentido dizer de nada eu terei falta, no sentido que eu vou me sentir suprido de que Deus vai me dar tudo que eu acho que eu devo ter. Então, assim, algumas versões mais recentes estão mais apropriadamente traduzidas a partir da intenção do texto original. Ok, pastor. Uma outra pergunta que chegou para nós aqui, do pastor Elias, é a respeito do sentido original do texto de João 14, 1 e 2. A palavra morada, lugar, é no sentido de estar em algum lugar, ou Jesus está em nós, né? Ou nos falando que passamos a ser morada dele. Não, o sentido de João 14, o texto é claro, né? Porque ele está dizendo lá que ele vai preparar lugar para nós, né? Então, o foco do texto ele é nitidamente escatológico, né? Não é morada no sentido de que ele diz para eles não terem o coração perturbado, né? Porque ele diz que vai preparar lugar, vai voltar e vai levá-los, né? E está falando sobre o que vai acontecer no futuro. A questão que confunde é quando fala muitas moradas, o indivíduo acha que vai ter um condomínio celestial, né? Uma espécie de várias casas. E o melhor sentido evoca o que é uma casa grande num contexto do Israel antigo. Na casa do meu pai há muitos aposentos, há muitos lugares específicos dentro dessa casa, porque a família, né, vamos dizer, da época de Jesus, judaica antiga, ela não é só o pai, a mãe e o filhinho, né, ela é uma coisa mais ampla. Então Jesus está dizendo, ó, na casa do meu pai, tipo, tem lugar para todos, eu vou preparar lugar para vocês, falando de uma realidade futura que Jesus haveria de preparar, né? Então, esse sentido que há muitos aposentos dentro dessa casa maior, cabe mais adequadamente no texto, e é assim que é traduzido, por exemplo, na NVI. Ótimo, pastor. Muito obrigado. Uma outra pergunta que chegou aqui para nós é a respeito da Bíblia de Jerusalém. Se ela realmente é uma das melhores versões em língua portuguesa. Olha, a Bíblia de Jerusalém é um projeto antigo, na verdade, né? Ela é muito importante entender que ela é um projeto que surgiu da École Biblique de Jerusalém, que é uma escola de estudos aprofundados francesa católica em Jerusalém. E a versão em português ela foi feita inspirada nessa versão católica, né? Os estudiosos que trabalharam na Bíblia de Jerusalém original eram estudiosos muito reconhecidos, né? Mas aí nós temos que entender duas coisas importantes. Primeiro que, às vezes, o trabalho técnico, né, feito na Bíblia é um trabalho bom, mas o trabalho de tradução não tem influência. E a Bíblia de Jerusalém, ela acho que teve duas dificuldades. Uma é que muitos dos estudiosos eram excessivamente críticos. Então, assim, aparecem certas notas e colocações no texto que é de uma perspectiva, vamos dizer, muito crítica e com uma tradução que não flui muito bem. E, às vezes, ela deixou escapar o que a gente pode chamar de uma tradução excessivamente, a gente pode dizer, excessivamente confessional. Então, é uma tradução
digamos assim, bem católica. Por exemplo, em Romanos 12, eles deixaram lá, na versão primeira da Bíblia de Jerusalém, que a gente deve oferecer os nossos corpos a Deus como hóstia, em vez de sacrifício vivo, né? Porque a hóstia tem esse sentido na prática católica, mas não é uma palavra adequada para traduzir o texto, né? Aí, por isso, eles fizeram uma revisão. Existe uma nova Bíblia de Jerusalém decorrente dessa necessidade. Eu diria que é uma Bíblia que teve uma importância histórica, mas eu não haveria de concordar que é uma das melhores traduções. Ela ganhou fama porque ela saiu na frente, mas outros empreendimentos católicos, como por exemplo a Bíblia Ecumênica, eu acho de melhor qualidade do que a Bíblia de Jerusalém. Ótimo, pastor. O Evangelho de Marcos realmente não consta nos originais e foi introduzido em épocas posteriores? Eu acho que a pergunta não se refere ao Evangelho de Marcos. O Evangelho de Marcos, ele é o primeiro dos evangelhos, né? Ele é a base, inclusive, de pesquisa de Mateus e de Lucas, né? O que talvez o pessoal está querendo saber se é Marcos 16, né? Por causa do texto que aparece do verso 9 até o verso 20, né? Porque o que acontece é que os manuscritos mais antigos que nós temos de Marcos têm um encerramento no verso 8. E depois nós encontramos outros manuscritos que têm o que a gente chama do final mais longo de Marcos e o final mais curto, né? Que tem apenas 3 versículos. E aí a discussão se esse texto faz parte do original ou não, e se ele foi acrescentado depois. O que a gente pode dizer sobre isso? Primeiro, o texto bíblico é reconhecido como sagrado e como palavra de Deus, e isso envolve critérios de autoria, mas não exclusivamente. Por exemplo, ninguém sabe até hoje quem é o autor de Hebreus, ele continua sendo palavra de Deus. E quando a igreja primitiva na história, né, a partir do 4º século, ela vai bater o martelo para reconhecer os textos do Novo Testamento, o texto de Marcos inclui o final de Marcos. Então, não é aceitável que a gente, porque não encontrou em alguns manuscritos esse texto, que a gente tenha qualquer, digamos, liberdade de excluir esse texto da Escritura. A coisa não funciona assim, né? A gente tem textos, por exemplo, João 7,53 até João 8,11, que em alguns manuscritos de João eles está deslocado, em alguns eles não aparecem, mas não temos autoridade para tirar esses textos de lá, porque eles são reconhecidos. Entendemos que o Espírito Santo agiu na história da igreja para o reconhecimento do texto sagrado. A gente pode somente dizer isso, que naqueles manuscritos não encontramos, mas não temos autoridade para tirar a legitimidade do texto, e eles devem continuar presentes nas nossas Bíblias. Só fazendo uma correção, realmente era o final do Evangelho, não é todo o Evangelho. A mulher de Jó disse: amaldiçoa o teu Deus e morre, ou abençoa o teu Deus e morre? A pessoa que perguntou, o pastor Jetson, disse ele já leu essas duas traduções. Então esse é um grande desafio, né? Porque o hebraico, de fato, está escrito o verbo barach. Literalmente o que está escrito no hebraico é que a mulher vira para o Jó e diz: abençoa o teu Deus e morre. Quando a gente lê isso, a frase parece não fazer nenhum sentido, né? Por que ela vai dizer? Ela está triste, aborrecida com tudo que está acontecendo e fala: Jó, você não tem mais o que fazer, meu amigo. Então é o seguinte, né? Você ainda mantém a sua fé? Então o que a maior parte dos tradutores entenderam na história? Entenderam que era uma grande ironia, né? É como eu digo para uma pessoa: vai lá então, dá um abraço nele agora, vai, como quem diz assim, exatamente o oposto do que a gente está querendo dizer. Por causa dessa interpretação de que se trata de uma ironia extrema, e porque a pessoa lendo abençoa não vai entender nada, a maior parte das versões no decorrer da história entenderam que ela estava dizendo, na prática: amaldiçoa o teu Deus e
no sentido oposto. No entanto, existe uma outra possibilidade, né? Porque o verbo barar, abençoar, ele também é a raiz do substantivo brachá. E brachá quer dizer bênção, ou vamos dizer uma bendição, né? Também quer dizer uma oração. Então, o que pode ser que ela tenha dito: Jó, não tem mais o que fazer, meu amigo. Então, sabe o que você faz? Faz a última oração e deita no caixão. Então, é como quem diz assim, ó, abençoa, né? Faz a última oração diante de Deus e morre, porque, meu amigo, não tem mais o que fazer com você. A gente não sabe, aí por isso que às vezes uma tradução como essa, você vê aquela que parece fazer mais sentido e coloca uma opção na nota de rodapé, porque isso é um problema de tradução que a gente tem a enfrentar. A maior parte dos estudiosos acham que ela fez uma ironia e que o sentido ali do verbo, nesse caso, seria amaldiçoa o teu Deus e morre. Perfeito, pastor. Realmente faz sentido. Pastor, qual seria o melhor texto, o bizantino ou o alexandrino? Segundo a maior parte dos estudiosos, a gente tem que considerar todos os manuscritos envolvidos, e na verdade assim, os defensores do bizantino acham que a tradição alexandrina não deve ser considerada, mas a opinião da maioria dos estudiosos é que os textos envolvendo o alexandrino e os outros ligados à pesquisa mais recente são considerados preferíveis. Não é uma questão de torcer pelo texto ou não, mas em função da datação desses textos e da importância que eles têm, né? Eu diria para você que eu acho isso um debate muito pouco proveitoso, porque a principal diferença entre as duas famílias é Cristo Jesus ou Jesus Cristo. Essa é a principal diferença, que um aparece invertido em relação ao outro. Então, na prática, você tem nenhuma mudança de doutrina efetiva mesmo, você não vai ter nenhuma interferência. Então, parece um debate indevido. As versões mais antigas, como a corrigida, elas usavam especificamente somente o texto bizantino mais antigo, o Receptus, né? E as versões da atualizada em diante usam mais o chamado texto, que é chamado de texto crítico. A NVI, ela usa mais ou menos um pouco equilibrado as duas possibilidades. Opa. Foi pedido, pastor, que o senhor explicasse o texto em 1 Samuel 28, do 7 ao 14, quando Saul consulta uma feiticeira e faz descer Samuel. Faz subir, né? Porque, bom, isso já não é uma pergunta de tradução, né? É uma pergunta teológica e uma pergunta hermenêutica, né? O que acontece? De novo, nós temos um texto difícil de ser trabalhado aí, né? Porque não resta dúvida de que invocar os mortos está errado, é proibido na Bíblia. Em nenhum lugar isso vai ter apoio, nem no Antigo, nem no Novo Testamento. Mas a pergunta é o que foi que aconteceu ali, né? Porque lembre-se, um texto que narra o que aconteceu não necessariamente está sendo norma para nada. Uma parte dos estudiosos vai dizer, não, olha, o texto quer dizer que de fato foi Samuel que falou ali. E qual é o argumento de quem pensa assim? Eles dizem, olha, primeiro, a mulher, ela está diante de um fenômeno que não está no controle dela. Ela está acostumada, né, com uma situação, mas quando acontece o cenário lá, ela descobre que é Saul, ela leva um susto, parece que aconteceu uma coisa fora do domínio e do conhecimento dela. Segundo, o texto hebraico vai dizer, não que Saul entendeu que era Samuel, mas que Saul descobriu, soube o que era Samuel. É a tradução do verbo yadá que aparece no texto. E o que se entende às vezes é que Deus, de uma maneira especial, de uma maneira única, permitiu, né, ele que é Senhor dos vivos e dos mortos, que
Saul, que queria, né, de alguma maneira, ter um acesso à realidade, fosse finalmente repreendido e como uma situação única e especial e inadequada, né, que não deve ser procurada. E alguém argumenta assim, vai dizer, olha, por exemplo, lá Jesus apareceu Moisés e Elias, que estavam no mundo vindouro diante dos apóstolos. No entanto, um outro grupo de estudiosos diz, olha, não pode ter sido Samuel. Não pode por quê? Primeiro que Deus proibiu um negócio e ele não ia fazer, né, que aparecesse alguém que estava diretamente ligado com a proibição dele, né? Segundo, é exatamente que isso que é meio estranho, né, porque diz que o ser que aparece, ele vem subindo, né, e literalmente ele vem, o texto diz que veio um Elohim, que é traduzido por ser, né, literalmente um Deus, mas é um ser que sobe, né, do chão, porque a ideia é que todo mundo está no mundo dos mortos, do Sheol. E aí o argumento principal apresentado é que esse Samuel que aparece fala uma série de coisas que não acontece plenamente. Então, por exemplo, ele diz para Saul, amanhã você e todos os teus filhos estarão comigo, né? E, na verdade, nem todo mundo morre, tem filhos de Saul que acabam sobrevivendo. Então, se questiona um pouco se de fato foi isso que aconteceu. Existe então as duas possibilidades, né, e a gente, do ponto de vista técnico e linguístico, não tem como dar uma posição definitiva sobre isso, mas não se deve deixar de dizer que é muito estranho que tenha sido de fato Samuel aparecendo e dando as coordenadas lá para o Saul. Pastor, obrigado pela resposta, obrigado por esse tempo. Nós já estamos encerrando esse período. São sexta-feira, 22 horas, né, depois de uma jornada aí semanal, e o pastor pôde investir na nossa vida, pôde nos abençoar através dessa palestra, que com certeza trouxe muito enriquecimento para o nosso coração. A gente acompanhou aqui o pessoal, né, todo mundo foi impactado e foi edificado através da ministração do pastor. E agora está chovendo perguntas, mas a gente sabe também que a hora já está avançada. E, pastor, a gente agradece. Muito obrigado, pastor, ter ministrado para a gente. E a gente pede licença para poder fazer uma oração pela sua vida. Prazer. A gente sabe que o pastor tem grandes responsabilidades, para que Deus continue abençoando, capacitando, usando no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos, ó Deus, por essa noite, nós te louvamos por esse tempo, Senhor, que nós tivemos sendo ministrados através da vida do teu filho. Obrigado, Senhor, pela graça, pela sabedoria e pela capacidade que o Senhor tem dado ao teu servo, Pai, para que a tua palavra, que é tão importante, ó Deus, e tão vital para a nossa vida, para a existência, Senhor, da tua igreja, Senhor, e para que a sociedade possa viver de uma forma digna, Senhor, e o homem possa te conhecer, ó Deus, ela tem chegado aos nossos corações. E nós te agradecemos pela vida do teu servo, que o Senhor continue capacitando, que o Senhor continue guardando, inspirando, Senhor, fortalecendo, abençoando a sua casa, abençoando a igreja da qual Amém. O Senhor ele é responsável, abençoando, Senhor, os projetos, ó Deus, dos quais ele faz parte, Senhor, e tem servido com excelência, Senhor, para que a igreja brasileira seja edificada, para que teu povo, Senhor, possa conhecer a verdade e possa caminhar, Senhor, debaixo do teu cuidado e da tua orientação. Abençoa o pastor Saião, Senhor, abençoa também todos os irmãos, todos os pastores, todos os colegas que nessa noite partilharam conosco desse tempo, Senhor. Muito obrigado. Guarda-nos, ó Deus, nos dê uma noite de paz, no nome de Jesus. Pastor, muito obrigado. Bom descanso para o pastor e que Deus continue prosperando, abençoando, Amém. Usando a vida do pastor. Grande prazer. Uma satisfação. Deus abençoe. Muito obrigado. Amém. Bom descanso. Queridos, Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado pelo tempo que vocês também tiveram conosco nessa noite, que você tenha realmente sido abençoado. Partilhe com os irmãos da igreja, né? A live vai ficar disponível mais algum tempo ali do canal da Central de Guarapari, porque é um tema relevante, um tema importante, que vale a pena a gente amadurecer, a gente refletir sobre o assunto e a gente buscar um crescimento, né? Um desenvolvimento teológico na nossa vida. Amém, queridos? Fica na paz, um bom descanso e um bom final de semana para todos nós.